Não é por acaso que você chegou até aqui neste momento. Sua alma está inquieta, buscando respostas que o mundo não pode te dar. Você sente um vazio que nada consegue preencher, perdeu coisas que acreditava serem necessárias e se pergunta por que Deus permite que a vida pareça tão incerta. Mas hoje quero te revelar uma verdade profunda que mudará sua perspectiva para sempre. Esse vazio que você sente não é um erro de design. É o espaço sagrado que Deus reservou para ele. As perdas que você experimentou não são castigos, são redirecionamentos divinos para o seu verdadeiro destino. O próprio Jesus nos ensinou que aquele que perde a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 10:39. Hoje você descobrirá que o que perdeu está te levando exatamente para aquilo que realmente é seu segundo, o coração de Deus. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Senhor, abre meus olhos para ver a tua vontade perfeita na minha vida. Que esta oração seja o primeiro passo para descobrir que o seu vazio é, na verdade, o seu maior tesouro espiritual. Vamos começar. Número 1. Esse vazio que você sente não é um erro, é um convite. Há um vazio dentro de você que, por mais que tente, ninguém nem nada conseguiu preencher. Talvez você tenha tentado com conquistas, com afetos, com novas metas ou relacionamentos. Mas sempre chega um momento em que esse silêncio interior volta a se fazer sentir. Não é barulho, é ausência. Não é fraqueza, é espaço. E hoje quero te dizer algo que pode mudar por completo a forma como você vê isso. Esse vazio não é um erro, é um design. Sim, esse lugar dentro de você que às vezes se sente como uma ferida aberta, como um buraco impossível de preencher, é na verdade o espaço reservado por Deus para ele. É a arquitetura espiritual da sua alma. Você foi criado com um lugar sagrado que não pode ser ocupado por nada além da presença do seu Criador. É por isso que, mesmo que o mundo te aplauda, mesmo que você alcance suas metas ou esteja cercado de pessoas, se ele não estiver ali, tudo parece pouco. Como diz o Salmo 42:1, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Sua alma clama por Deus, não por mais coisas. E esse clamor que você sente em meio à perda, ao silêncio, à espera, não é um castigo, é um sinal. É o Espírito te dizendo: volta para mim, eu sou o que você procura. O que você perdeu, o que já não está mais, o que doeu tanto deixar ir, pode ter levado parte da sua história, mas nunca tocou o seu propósito. E muitas vezes, Deus permite que o que não pode preencher o seu vazio seja removido, justamente para que você se lembre do que realmente pode preenchê-lo. Existem relacionamentos que vão embora porque estavam ocupando o trono que pertence a Deus. Existem conquistas que não chegam porque a alma primeiro precisa aprender a descansar, não a correr. Existem metas que são frustradas, não porque Deus quer te ver sofrer, mas porque Ele sabe que se você chegar até elas sem ter dado a Ele o primeiro lugar, elas acabarão por te afogar ao invés de te elevar. Esse vazio não é acidental. É o seu ponto de conexão mais profundo com o divino. É o eco do seu espírito lembrando que você vem de uma fonte eterna e que somente nessa fonte o seu coração pode descansar. Santo Agostinho disse assim: nos fizeste, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Então pare de forçar. Pare de tentar encher sua alma com tudo o que se move. O vazio interior não é algo que você precisa eliminar. É algo que você precisa consagrar. É o lugar onde Deus quer habitar. Não se trata de buscar uma solução rápida, trata-se de abrir a porta. Talvez você tenha sentido que sua vida está incompleta, que algo te falta mesmo quando aparentemente tudo está bem. E hoje Deus te diz: isso que você sente, esse espaço aberto dentro de você, é onde quero entrar. Ele não está em guerra com o seu vazio. Ele o projetou. Porque apenas na humildade dessa necessidade reconhecida
é que pode nascer uma comunhão verdadeira com Ele. E quando isso acontece, todo o resto encontra seu lugar. Você já não precisa se agarrar ao que se foi, porque o que é para você virá diretamente da mão dele. Você já não persegue migalhas, porque encontrou a mesa onde o pão da vida é servido. Olhe com honestidade para o seu interior. O que é isso que tanto te pesa? Que ausência você está tentando ignorar? Talvez você tenha perdido uma pessoa, talvez uma oportunidade, talvez a esperança. Mas hoje o Senhor quer te ensinar algo poderoso. O que você perdeu está te preparando para o que é realmente seu. Não é o fim, é o início do retorno. Mas não um retorno ao que você tinha, e sim um retorno a quem você é nele. Deus não preenche por preencher, Ele transforma, e o vazio, quando é entregue, se torna santuário. Quando você deixa de fugir do seu vazio e o reconhece como o lugar mais sagrado do seu ser, terá encontrado a porta por onde Deus quer entrar. Não tema esse espaço, não o veja como sinal de fracasso, veja-o pelo que ele é, um convite. Há um vazio na sua alma que não será resolvido por outra pessoa, por mais boa que seja. Não se resolve com dinheiro, nem com sucesso, nem com segurança emocional. Esse vazio fala outro idioma, é espiritual, é eterno, e sua única resposta também é: então pare de forçar, pare de perseguir sombras. Permita que o que você perdeu seja parte do testemunho que Deus está construindo. Porque no final, quando sua presença ocupar o lugar que lhe corresponde, você entenderá por que nada funcionava antes. Era Ele, sempre foi Ele quem faltava. E quando Ele preenche esse espaço, tudo muda. Seu passado já não te acusa, suas perdas já não doem do mesmo jeito. Seu presente se torna altar. E seu futuro já não é incerto, porque você sabe que caminha com aquele que conhece o caminho. Deus não quer apenas te acompanhar de fora, Ele quer habitar dentro de você. Esse vazio foi feito para isso. Não o desperdice, consagre-o. E você verá como o que é realmente seu, por desígnio divino, chegará sem que você precise persegui-lo, porque você já terá encontrado o essencial, a Ele. Número 2. Deus tira algo bom para te dar algo perfeito. Há momentos em que você sente que algo está faltando. Você não sabe exatamente o que é, mas sente. Pode ser um sonho que ainda não se cumpriu, uma pessoa que já não está mais, uma porta que não se abriu ou uma necessidade que clama em silêncio dentro de você. E nesse momento, talvez sua alma grite: por que, Senhor? Porque se eu te sirvo, se oro, se creio, me falta isso. Mas quero te dizer algo que pode mudar a forma como você interpreta essa carência. Deus permite que te falte algo, não porque te esqueceu, mas porque quer que você encontre tudo nele. Sim, em seu amor infinito, Ele permite espaços vazios para que você busque a sua plenitude. Permite limites para que conheça a sua graça sem medida. Permite fraquezas para que experimente o seu poder. Foi o que o apóstolo Paulo aprendeu a reconhecer depois de clamar 3 vezes para que o Senhor tirasse o seu espinho. E a resposta de Deus foi clara e profunda: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está em 2 Coríntios 12:9. Paulo entendeu que o que lhe faltava não era uma carência que precisava eliminar, mas uma oportunidade para que Deus se manifestasse de uma maneira mais íntima e poderosa. E é isso que o Senhor quer te ensinar hoje. A escassez, a limitação, o não ter aquilo que você tanto deseja podem ser as ferramentas mais precisas que Deus usa para te aproximar dele, para te formar, para te ensinar a depender. Vivemos em um mundo que glorifica a autossuficiência. Tudo nos diz que devemos ter tudo, resolver tudo, conquistar tudo. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. No reino, os últimos são os primeiros, os fracos são os fortes, e os que reconhecem a sua necessidade são os que recebem o maior favor. É justamente quando você reconhece que não pode, que o céu se abre e Deus age.
A carência tem um propósito. Não é castigo, é formação. Há coisas que Deus não te dá imediatamente, não porque não queira te abençoar, mas porque primeiro quer te fortalecer. Se você recebesse agora tudo o que está esperando, sem ter desenvolvido a raiz espiritual que se sustenta nele, esse presente poderia se tornar um peso que você não está pronto para carregar. Por isso, em sua sabedoria perfeita, Deus dosa a bênção. Não porque te ama menos, mas porque te ama melhor. Às vezes, confundimos a falta de algo com abandono divino. Mas se você olhar de perto, verá que nos momentos de maior necessidade, também há uma presença mais próxima de Deus. Elias experimentou isso no deserto, quando não tinha forças para seguir e um anjo lhe trouxe pão e água. O povo de Israel viveu isso quando, em meio ao deserto, sem pão nem água, chovia maná do céu e brotava água da rocha. Viu? Deus permite que algo falte, mas nunca deixa de ser o seu provedor. Pois bem, nem toda carência é destrutiva. Há uma que Deus usa como escola da alma. É aquela que te faz orar com mais humildade, que te obriga a se render, que te leva a se perguntar se você está buscando o Deus das bênçãos ou apenas as bênçãos de Deus. Essa carência te forma, te lapida, te aproxima, porque nesse vazio Ele sussurra, nesse espaço Ele entra, nessa fraqueza Ele se glorifica. Mas também é verdade que há carências que vêm da nossa própria desconexão. Há escassez que é fruto de caminhos longe da vontade de Deus. Por isso precisamos de discernimento espiritual. Pergunte-se, estou passando por uma carência formativa ou por uma que está me destruindo porque estou caminhando em direção oposta a Deus? Uma te aproxima do coração do Pai, a outra te afasta. Uma desperta dependência saudável, a outra gera frustração constante. Precisamos aprender a distinguir entre as duas. E para isso, a oração, a palavra e o Espírito Santo são essenciais. O Senhor quer te ensinar a ver além do que está faltando, porque em sua economia espiritual, muitas vezes a escassez é o acesso à sua abundância. A Bíblia está cheia de exemplos disso. A viúva de Sarepta não tinha mais do que um pouco de farinha e azeite, e com isso, quando obedeceu, experimentou a multiplicação divina. O jovem com 5 pães e 2 peixes não tinha o suficiente para alimentar milhares, mas quando colocou nas mãos de Jesus, aquilo se transformou em um milagre. E sabe o que essas histórias têm em comum? O pouco que havia foi entregue, não escondido, não retido, não forçado, e isso é chave para você hoje. Pare de forçar, pare de lutar com as suas próprias forças para preencher o que só Deus pode completar. O que te falta não é sinal de fracasso, é um convite para confiar, para descansar, para crer que, mesmo que você não tenha tudo o que quer, você tem tudo o que precisa porque tem a Ele. Não é um erro você ter limites. É o cenário perfeito para ver Deus agir. Não é descuido de Deus. É parte de sua estratégia para te tornar mais forte, mais sábio, mais íntimo dele. O que você considera sua maior fraqueza pode ser exatamente o lugar onde Deus quer mostrar sua maior força. Então não se desespere pelo que falta. Agradeça a Deus pelo que Ele está formando. Porque quando Ele decide preencher, Ele o faz com propósito eterno. O que você perdeu, o que ainda não tem, o que tanto anseia, tudo está em suas mãos. E quando vem dele, não dói, não pesa, não se perde. Simplesmente flui, porque é o que realmente é seu. E chegará no tempo perfeito daquele que nunca erra. Número 3. Seu coração já sabe o que sua mente ainda não entende. Há momentos em que você não sabe como explicar, mas você sente. Sente que algo não se encaixa, que há um movimento no seu interior que não vem do seu pensamento lógico, mas de uma parte mais profunda. É como se sua alma estivesse tentando te dizer algo que sua mente ainda não consegue traduzir. E isso, irmão, irmã, não é imaginação. É uma verdade espiritual. Sua alma conhece coisas que sua mente ainda não compreendeu.
Porque a sabedoria de Deus nem sempre chega pelo raciocínio, muitas vezes chega pela revelação. A Bíblia diz claramente em 1 aos Coríntios 2,14: Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, há coisas que não fazem sentido para a mente racional, mas que o Espírito entende. Há caminhos que parecem fechados para a lógica, mas que a alma reconhece como direção divina. E quando isso acontece, o conflito entre a razão e a revelação se torna mais forte, mas também mais necessário. Deus não fala apenas por palavras audíveis. Muitas vezes, Ele fala por silêncios que estremecem, por sensações que você não sabe explicar, mas sabe que são reais. Já aconteceu com você, não é? Aquela certeza que você sente antes de algo acontecer. Aquela paz que chega quando você toma uma decisão que aos olhos do mundo parece absurda, mas você sabe que é a correta. Aquele consolo profundo que aparece justamente quando você acreditava que não podia mais. Isso é sua alma conectada ao Espírito. Isso é o testemunho interior. E isso não é loucura, é graça. Por isso é tão importante que você aprenda a discernir entre emoção e intuição espiritual. A emoção flutua, vai e vem conforme as circunstâncias, mas a intuição espiritual permanece. Não precisa de provas, só precisa de espaço, porque quando a alma está alinhada com Deus, começa a receber sabedoria que não vem de livros, nem de conselhos, nem da lógica humana. Vem do céu, e o céu não precisa de explicações, só de obediência. Em momentos de perda, em tempos em que tudo parece desmoronar, muitas pessoas buscam razões. Mas às vezes não se trata de encontrar a razão, e sim de seguir a revelação. Há uma diferença profunda entre entender e confiar. Entender quer respostas. Confiar se apoia na voz que ressoa no interior. E essa voz, mesmo que sua mente não a entenda, sua alma a reconhece. Porque seu espírito foi criado para conhecer a Deus desde dentro. É aqui que entra a verdadeira fé. Não uma fé baseada em certezas visíveis, mas na convicção interna daquilo que não se vê. Sua alma tem acesso direto a essa dimensão, a esse lugar sagrado, onde os caminhos são discernidos, onde o tempo de Deus é revelado, onde se intui o que ainda não chegou. E quando você aprende a confiar nesse conhecimento silencioso, começa a viver a partir de uma sabedoria que não se aprende, se revela. Às vezes, Deus tira algo de você não para te deixar de mãos vazias, mas para te devolver a si mesmo. E quando você perde o que acreditava que te definia, sua alma começa a falar mais alto, começa a lembrar, começa a buscar com profundidade, porque a alma, ao contrário da mente, não está tão distraída pela lógica do mundo. Ela reconhece o cheiro da sua origem, e sua origem é divina. Há situações que sua mente não entenderá até anos depois, mas sua alma já sabia que faziam parte do plano. Aquela ruptura, aquela porta fechada, aquela mudança inesperada, algo em você já pressentia, mas você não sabia como nomear. Hoje, talvez, seja tempo de voltar a confiar nessa voz silenciosa, de parar de forçar o que sua alma já soltou, de parar de perseguir o que não vibra com a paz interior que o Espírito de Deus coloca como sinal. O coração compreende mistérios que a lógica não pode processar. E esse é um dos dons mais lindos que Deus nos deu, a capacidade de perceber o eterno, mesmo em meio ao limitado. É isso que a Escritura quer dizer quando fala de andar pelo Espírito. Não se trata apenas de ações visíveis, mas de sensibilidade interior, de saber quando se mover, quando esperar, quando se render e quando avançar, mesmo que não haja sinais externos, porque por dentro já há direção. Talvez por isso você sentia há algum tempo que aquilo que você perdeu já não tinha propósito no seu caminho. Talvez sua alma já sabia, e se sua alma sabia, confie. Você não está sozinho. O Espírito Santo te guia desde dentro.
Ele é seu mestre silencioso, seu consolo invisível, sua bússola eterna. Honre essa voz, honre essa certeza, porque o que vem de Deus nem sempre grita. Às vezes apenas sussurra, mas com uma força capaz de mover montanhas. Então, se hoje você está confuso, se não entende por que as coisas não saem como você esperava, pare, volte ao silêncio, ouça sua alma. Não para seguir seu coração humano e enganoso, mas para discernir a presença de Deus dentro de você. Porque se você nasceu do Espírito, também pode andar no Espírito. E andar no Espírito é caminhar com uma confiança que não depende de ver, mas de saber. E quando você aprender a ouvir sua alma, descobrirá que ela sempre conheceu o caminho de volta para casa, porque dentro de você, mesmo que tudo tenha se desordenado por fora, ainda há uma lâmpada acesa, e essa lâmpada não foi você quem acendeu, foi Deus, e essa luz nunca deixa de guiar. Número 4. As lições mais valiosas se aprendem nos dias mais difíceis. Há momentos na vida em que tudo escurece. Você não vê saída, não entende o propósito e até sua fé parece vacilar. Esses períodos em que não há respostas, em que as orações parecem bater no teto, em que a noite é mais longa que o normal. Mas quero que hoje você ouça isso com atenção. Deus está te ensinando na escuridão o que você usará na luz. Ele não te abandonou, Ele está te formando. O Salmo 119:71 diz assim: Foi-me bom ter sido humilhado, para que aprendesse os teus estatutos. Você ouve a sabedoria por trás dessas palavras? O salmista não está dizendo que o sofrimento foi agradável. Ele está dizendo que foi útil, que serviu, que na humilhação, no quebrantamento, na noite mais escura ele aprendeu. E não aprendeu qualquer coisa. Aprendeu os estatutos de Deus. Aprendeu a conhecer o seu caráter. Aprendeu a discernir a sua voz. As temporadas escuras são as salas de aula onde Deus treina os seus guerreiros mais fiéis. É aí que a alma se sensibiliza, onde o ruído externo se cala e o sussurro do Espírito se amplifica. Enquanto todos correm buscando explicações, você aprende a buscar presença. Enquanto outros reclamam pelo que perderam, você começa a descobrir quem realmente é sem aquilo que achava precisar. A escuridão traz à luz o essencial, e isso não se aprende no conforto. Há verdades do reino que só se revelam em meio à dor. Há dimensões de Deus que só se conhecem no vale. Porque no topo é fácil louvar, mas no vale é onde a adoração se torna pura. Quando você já não tem mais nada a que se apegar, é aí que começa a ver com clareza o que sempre esteve ali, mas você não havia valorizado. Sua fidelidade, seu cuidado silencioso, seu amor que não depende das circunstâncias. Deus permite os períodos de escuridão não para te destruir, mas para te formar. Como o ouro que é purificado no fogo, como o diamante que se forma sob pressão, assim também sua alma se fortalece quando parece que tudo ao redor está desmoronando. Você não está sozinho, você está em formação. E aquilo que agora você não entende, amanhã será o testemunho que outros precisarão ouvir. As lágrimas que você derramou em segredo se transformarão em sabedoria que você oferecerá em público. Olhe para José. Ele foi traído, vendido, preso injustamente. Por quê? Porque Deus estava preparando em segredo o governador que depois salvaria nações. Cada passo escuro do seu caminho fazia parte da instrução divina. E quando chegou o tempo da luz, ele já não era um jovem imaturo. Era um homem com visão, com domínio próprio, com compaixão, com experiência de quebrantamento. O que José viveu na escuridão foi o que o capacitou para sustentar o que Deus lhe daria na luz. Assim também é com você. O que você está atravessando agora, essa dor que parece não ter sentido, esse vazio que se intensificou depois de perder o que você achava que era para sempre, tudo isso está esculpindo seu caráter espiritual. Você ainda não está vendo, mas Deus está.
Ele vê o propósito, ele vê o fruto, ele vê o dia em que você vai usar cada lágrima, cada ferida, cada noite sem dormir como ferramentas para edificar, para servir, para curar outros. E sabe o que mais acontece na escuridão? Você aprende a andar por fé e não por vista. Aprende a confiar no que não sente. Porque quando não há luz, você não pode depender dos seus olhos. Você tem que confiar na mão que te guia. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você. Ele está treinando seu espírito para andar guiado pela sua voz e não pelas suas emoções. Ele está te ensinando a viver pela confiança, não pelo controle. É à noite que as estrelas se revelam. É no deserto que o maná cai do céu. É na prova que nasce a resistência. Não desperdice o seu processo. Não tenha pressa de sair do vale. Pergunte, ao contrário, Senhor, o que queres que eu aprenda aqui? O que estás formando em mim? E ouça, porque quando tudo ao redor se apaga, é quando a voz de Deus soa mais clara. O que parece um retrocesso, na verdade é um impulso divino para o seu destino. O que você perdeu não é o fim, é o início de uma nova etapa. Mas não tente pular o processo, não force a saída, não lute contra a escuridão. Há algo que Deus quer te ensinar aqui que será chave para o que virá depois. Um dia você olhará para trás e entenderá. Um dia verá como aquelas noites de choro prepararam seu coração para sustentar a vitória. Um dia você testificará com autoridade, não porque leu um versículo, mas porque o viveu. Porque a palavra se encarnou em você em meio à dor. Porque o Espírito te consolou como só Ele sabe fazer. E porque esse processo te tornou mais semelhante a Cristo. Deus está te formando, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que doa. E quando chegar a luz, quando chegar o que realmente é seu, você verá que tudo o que viveu não foi em vão. Foi treinamento, foi preparação, foi graça. Porque as lições que se aprendem no vale são as que sustentam sua alma no topo. E quando você chegar lá, saberá que não foi pela sua força, mas pela fidelidade daquele que nunca te deixou, nem mesmo na escuridão. Número 5. Seus pedaços quebrados são o material perfeito para sua obra-prima. Talvez existam partes da sua história que você preferiria apagar. Momentos que doem, capítulos que você não gostaria que ninguém lesse. Feridas que ainda sangram no silêncio da sua alma. Mas hoje Deus quer te dizer algo profundo. Sua história quebrada é precisamente o material que Ele usará para a sua glória. O que te quebrou, o que te deixou marcado, o que você sentiu que te destruiu, tudo isso não será descartado, será transformado. O apóstolo Paulo expressou isso com clareza em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, todas. O bom, o mal, o incompreendido, o inesperado. Tudo pode ser redimido quando passa pelas mãos do oleiro eterno. Porque Deus não precisa de peças perfeitas para fazer sua obra. Ele é especialista em fazer beleza com fragmentos. Quando você olha para a sua vida e vê rachaduras, vazios, partes quebradas, não veja isso como um erro. Veja como a tela em que Deus está pintando algo maior. Seus erros não são o fim, seus fracassos não são um obstáculo para Ele. Na verdade, muitas vezes são o início de um novo propósito, porque o Senhor não desperdiça a dor. Ele a recicla, Ele a purifica, Ele a eleva e a transforma em testemunho. Talvez você pense que não pode servir a Deus porque errou, porque caiu, porque existem partes da sua vida que você não sabe como restaurar. Mas ouça isto: Moisés matou, Davi caiu em adultério, Pedro negou o mestre, Paulo perseguiu a igreja. Todos eles foram quebrados e depois usados poderosamente. Porque a glória de Deus não se manifesta através de vidas perfeitas, mas através de corações rendidos. Deus permite o quebrantamento, não porque se alegra com a sua dor, mas porque nesse processo sua alma se torna mais sensível, mais humana, mais compassiva. É aí que nasce a empatia. É aí que você para de julgar e começa a entender.
É aí que você descobre que a dor bem processada se torna ponte para a cura de outros. Você já notou como algumas pessoas te tocam profundamente quando falam? Não é porque falam de forma perfeita. É porque o que dizem vem de uma ferida curada, de uma história restaurada, de um lugar onde antes havia escuridão, mas agora há luz. É isso que Deus quer fazer com você. Transformar suas cicatrizes em sinais. Que o que hoje te dói, amanhã seja o bálsamo com que você consola outros. A arte divina não descarta peças. Ele as recolhe, as limpa, as redime e as une em um mosaico que só ele pode compor. E o mais lindo é que esse mosaico tem mais valor por ter estado quebrado. As rachaduras não são escondidas, são iluminadas, porque são o testemunho de que houve um processo, de que houve graça, de que houve uma mão sobrenatural agindo. Não ignore sua história, não esconda seu passado, não o negue, coloque-o no altar, entregue-o a Deus, porque aquilo que você vê como vergonha, Ele pode usar como plataforma. Aquilo que você acredita que arruinou seu caminho pode se tornar o ponto exato onde seu poder se glorifica. As feridas preparadas corretamente se tornam portas de cura para outros. E quando alguém vier até você buscando consolo, você não precisará fazer um sermão. Bastará dizer: eu estive lá, eu também me quebrei, mas Deus me recolheu, me restaurou e me usou novamente. Isso tem mais poder do que 1000 palavras. Isso carrega a marca do real, porque o mundo está cansado de máscaras. O que o mundo precisa ver é redenção. Ver que Deus não apenas salva, mas restaura profundamente. Às vezes não entendemos por que Deus permitiu que passássemos por certas coisas, mas quando entregamos nossa história, Ele dá sentido a ela. E em vez de fugir do seu passado, você pode se reconciliar com ele. Pode vê-lo como parte do plano, não como algo que deveria ser apagado, mas como algo que ele redimiu para sua glória. Cada pedaço da sua história conta. Mesmo aqueles momentos em que você achou que Deus estava em silêncio, Ele estava trabalhando. Mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava preparando algo novo. E hoje, Ele quer te lembrar que você não foi descartado, que sua história não terminou naquele ponto, que há mais, que o que você perdeu foi apenas o início do que realmente é seu. As rachaduras no seu coração não são falhas de design. São as janelas por onde a luz de Deus brilhará para outros. Não as cubra, não as disfarce, abra-as, consagre-as, porque o que você viveu, por mais difícil que tenha sido, pode se tornar sua maior ferramenta de serviço. Quando você entrega sua história quebrada a Deus, Ele a torna sagrada, Ele a enche de propósito, Ele a cobre de glória. E então você entende que a dor não foi em vão, que suas lágrimas foram sementes, que seu quebrantamento foi o solo fértil onde a graça criou raízes. Porque no fim, o que parecia uma perda foi apenas uma etapa do plano. O que você perdeu te levou exatamente a esse lugar onde podia ver com clareza o que realmente era para você. E o mais importante, aquele que você nunca deixou de ter, o próprio Deus. Número 6. O que você busca fora já vive dentro de você. Você passou tanto tempo buscando fora, o que na verdade já habita dentro de você. Você estendeu suas mãos, esperando que algo ou alguém complete esse anseio, esse vazio que você sente. Mas hoje, Deus quer que você ouça com o coração. O que você sente que te falta é o que Ele já colocou dentro de você através de Cristo. Não está lá fora, está no profundo e está esperando ser despertado. Jesus disse de forma clara em João 4,14: a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você percebe? Ele não disse que a água viria de fora. Ele disse que estaria nele, interna, permanente, viva. Jesus não oferece uma ajuda passageira, Ele oferece uma fonte interna, uma presença constante, uma vida que brota de dentro e nunca se esgota. Aquilo que você sente que te falta, paz, segurança,
coragem, amor, propósito, não é um vazio que alguém deva preencher por você. É um convite para que você descubra que a fonte já está ativa dentro de você. O problema é que fomos treinados para buscar fora o que só se encontra por dentro. Nos ensinaram a correr atrás de conquistas, afetos, posses, validação, acreditando que ali encontraríamos plenitude. Mas a palavra diz que Cristo em nós é esperança de glória. Não Cristo ao lado, não Cristo ocasional, Cristo em você. E o que significa ter Cristo dentro? Significa que você não está incompleto. Significa que o céu fez morada em seu interior. Que você tem acesso direto à sabedoria, à fortaleza, à paz e à direção divina, não porque você merece, mas porque Ele depositou por graça. Então, por que continuamos mendigando atenção, aprovação, afirmação? Porque ainda não aprendemos a beber do poço que já foi cavado em nossa alma. E isso é o que o inimigo quer evitar, que você perceba o que já possui. Ele não pode tirar de você o que Deus te deu, mas pode nublar sua visão para que você não desfrute. Pode te fazer acreditar que precisa forçar, controlar, perseguir, quando na verdade o que você precisa é voltar ao silêncio interior, ao templo onde o Espírito habita, e redescobrir que você não está vazio, apenas desconectado. Acessar os recursos de Cristo em você não se trata de fazer mais. Trata-se de estar mais, de se render, de permitir que sua presença tenha o primeiro lugar em seus pensamentos, em suas decisões, em seu dia. Porque quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você começa a ver que a paz já está lá, que a fortaleza já foi dada, que a sabedoria não precisa vir de fora, só precisa de espaço para se manifestar. Isso não é autossuficiência. Não é uma espiritualidade baseada no eu. É o contrário. É saber que eu não tenho nada sem Ele, mas que nele eu tenho tudo. Não porque eu seja suficiente, mas porque sua suficiência habita em mim. Há uma grande diferença entre a autossuficiência humana e a suficiência em Cristo. Uma se desgasta tentando provar, a outra descansa em quem já fez tudo. A razão pela qual, às vezes, sentimos que nos falta tanto é porque ignoramos o mais essencial. Olhamos para o mundo esperando receber identidade, quando só em Deus encontramos nossa verdadeira essência. Queremos que um relacionamento nos faça sentir completos, quando apenas em comunhão com o Espírito encontramos plenitude. Forçamos portas, oportunidades, caminhos sem entender que, se a fonte não brota de dentro, tudo o que é externo será efêmero. E como essa fonte é ativada? Através da comunhão íntima com Deus, da oração sincera, da adoração sem filtros, do silêncio que não foge, mas que espera. Às vezes, em vez de pedir mais coisas a Deus, deveríamos pedir mais consciência do que Ele já nos deu. Mais profundidade para reconhecer sua habitação, mais fé para viver a partir de sua presença e não de nossa carência. Porque quando você vive de dentro, já não precisa correr atrás das bênçãos. Você está consciente de que as bênçãos estão fluindo a partir do que você carrega. A alegria já não depende do que te rodeia, mas do que te habita. E quando você entende isso, tudo muda. As perdas deixam de ser ameaças, porque você sabe que o essencial não pode ser perdido. As crises já não te definem, porque o que te define é invisível, eterno, incorruptível. Cristo em você. Hoje Deus te diz, pare de forçar. Pare de perseguir com ansiedade o que você já tem por herança espiritual. O que você perdeu talvez tenha sido necessário para que você descobrisse o que nunca vai embora. O que já é seu, o que está em você, porque em você há mais do que vazio. Em você há uma fonte. E essa fonte não depende do seu estado emocional nem de suas conquistas pessoais. Essa fonte é seu espírito e brota para a vida eterna.
Então, pare de mendigar fora o que você já possui por dentro. Pare de buscar amor onde há exigência, aprovação onde há aparência, consolo onde só há distração. Volte à sua fonte. Cristo em você é a resposta para todas as suas buscas. E quando você o redescobre, o que você sentia que te faltava desaparece, porque você entende que nunca te faltou. Apenas se esqueceu de olhar para dentro. Número 7. No silêncio você ouve o que o barulho nunca te deixou escutar. Às vezes, o que mais te assusta não é a tempestade, mas o silêncio. O momento em que tudo se apaga, em que as vozes que te rodeavam desaparecem, em que você se vê sozinho consigo mesmo e com Deus. E é nesse instante, quando o barulho vai embora, quando os rostos desaparecem, quando as distrações terminam, que começa a conversa mais importante da sua vida. Porque Deus sussurra mais forte na sua solidão do que o mundo grita em multidões. Jesus sabia disso. Por isso, Marcos 1,35 diz: levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Ele buscava a solidão não como castigo, mas como refúgio, como santuário. Porque no lugar deserto, onde não havia espectadores nem interrupções, o filho falava com o pai, e isso o sustentava, isso o guiava, isso o fortalecia. O mesmo ele quer fazer com você. A solidão não é inimiga da alma, é a sala de aula onde Deus ensina as lições mais profundas. É nesse espaço íntimo onde ele afina o seu ouvido, onde te revela verdades que você nunca ouviria no barulho da vida diária. Não é que Deus não fale quando você está cercado de pessoas, é que você escuta melhor quando está a sós com Ele. Mas por que é tão difícil para nós ficarmos sozinhos? Porque o silêncio confronta. Porque na solidão você não pode fugir de si mesmo. Não há máscaras, não há poses, só está você, sua história, sua dor e Deus. E se você não está acostumado a essa comunhão interior, a primeira coisa que sente é vazio. Mas esse vazio não é para te desesperar, é para te limpar, para te preparar, para que você pare de encher sua alma com barulho e comece a enchê-la com presença. Deus não teme o silêncio. Na verdade, Ele o usa, Ele o santifica. O silêncio é a linguagem da eternidade. É onde as palavras já não são necessárias, porque a comunhão é mais profunda que qualquer frase. E quando você aprende a habitar esse espaço, descobre que o isolamento não é ausência, é encontro. Que a solidão não é abandono, é consagração. Existem verdades que Deus só pode te revelar quando tudo o mais foi tirado. Quando você já não está preocupado em agradar os outros. Quando você não se define pelo que faz ou pelo que tem. Quando a alma se despe, então, ele começa a falar. E o que ele diz não são palavras comuns. São palavras que curam, que restauram, que organizam o seu mundo interior. Palavras que reescrevem sua história de dentro para fora. Em uma cultura que teme o silêncio, que corre desesperadamente para o entretenimento, para as multidões, para a validação externa, sua solidão se torna sua maior vantagem espiritual. Porque enquanto todos buscam ser vistos, você está sendo transformado no secreto. Enquanto outros constroem imagens, você está edificando uma comunhão real. E essa comunhão não pode ser imitada. Tem peso, tem substância, tem raiz. Jesus não saiu do deserto vazio. Saiu ungido, saiu com clareza, saiu com autoridade. Porque naquele lugar deserto, sua identidade foi afirmada, sua missão foi selada, sua alma foi fortalecida. Você percebe? O que parecia abandono era treinamento, o que parecia perda era preparação. E é isso que talvez você esteja vivendo. Você sente que perdeu pessoas, oportunidades, espaços, que tudo se apagou ao seu redor. Mas talvez não tenha sido uma perda. Foi um convite para entrar no lugar secreto, para descobrir que quando ninguém mais está, Deus continua estando. Que quando todos se calam, sua voz se torna mais clara.
que quando tudo fora cai, o Eterno se levanta por dentro. Não despreze sua temporada de solidão. Não tente preenchê-la às pressas. Não corra para substituir o que se foi. Fique, escute, respire, porque aí, nesse vazio aparente, Deus está construindo plenitude eterna. Está afirmando sua identidade não em função do que você faz, mas de quem você é nele. Está te fortalecendo não para que você se torne autossuficiente, mas para que aprenda a depender somente da sua presença. E um dia, quando você voltar a estar entre a multidão, será diferente. Não precisará impressionar, não estará buscando preencher vazios, porque você já terá sido preenchido no secreto, já terá aprendido que o silêncio é mais poderoso que o aplauso, que a intimidade com Deus é mais rica que qualquer reconhecimento, que a comunhão com o Espírito é a fonte que sustenta sua alma, mesmo quando o mundo grita o contrário. Então, se hoje você está sozinho, não veja isso como castigo. É um encontro divino. Deus está te chamando ao deserto, não para te abandonar, mas para falar ao seu coração. Como diz Oséias 2,14, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Você vê? O deserto não é um lugar de morte, é um altar. Permita que sua solidão se transforme em santuário, que seu isolamento se transforme em adoração, e que o que parecia uma etapa de perda seja na verdade a preparação para receber o que realmente é seu. Porque aí, onde o mundo não pode te ver, Deus está te moldando. No silêncio, na quietude, no secreto. E quando Ele terminar sua obra, você falará com autoridade, caminhará com convicção e saberá que o maior tesouro que você tinha não foi o que você perdeu, mas o que você descobriu quando estava a sós com Ele. Número 8. A sua pressa é a evidência de que você não confia no seu tempo perfeito. Você já se perguntou por que tanta ansiedade quando Deus demora a responder? Por que esse desespero quando as coisas não chegam no tempo que você espera? Hoje, Deus te diz com firmeza, mas com amor. A sua impaciência é a prova de que você ainda não confia na minha perfeição. Porque se realmente acreditasse que meus planos são melhores, você não se desesperaria tentando controlá-los. A impaciência não é apenas uma questão de caráter, é um sinal espiritual. É um reflexo do quanto acreditamos ou não acreditamos na soberania de Deus. E embora às vezes disfarçamos nossa pressa de determinação ou diligência, no fundo, muitas vezes, o que existe é uma ansiedade que não descansa na vontade do Pai. Mas o livro de Tiago 1,4 nos lembra algo essencial. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Você percebe? A paciência não é um luxo opcional, é um instrumento de perfeição divina. Deus não opera com o relógio humano. Ele não está condicionado pelos seus calendários, pelas suas urgências, pelos seus planos. Ele é eterno. E o seu tempo não é apenas pontual, é perfeito, não atrasa, não improvisa, não falha. Mas nós, em nossa humanidade impaciente, muitas vezes tentamos forçar o que Ele ainda não liberou. Tentamos abrir portas que ainda não estão prontas. Queremos colher frutos que ainda estão verdes. E a única coisa que conseguimos é frustração. A pressa é inimiga da fé, porque a fé sabe esperar. A fé se mantém firme mesmo quando nada floresce. A fé não exige evidências imediatas, porque se alimenta de confiança, não de resultados. Mas quando você se impacienta, começa a tomar decisões precipitadas, a aceitar opções que não vêm de Deus apenas por não saber esperar o que realmente vem dele. E nesse processo, muitas vezes você perde o que realmente era seu por se conformar com o que estava disponível.
Deus não precisa da sua ajuda para cumprir a sua promessa. Ele precisa da sua paciência, porque a paciência não é resignação passiva, é confiança ativa, é se manter firme mesmo sem ver, é adorar enquanto espera, é obedecer sem exigir explicações, é caminhar passo a passo mesmo sem ter tudo claro. E isso não é para qualquer um. É para quem decidiu confiar mais no caráter de Deus do que na urgência da sua alma. Nossos relógios nunca coincidem com o relógio do céu. E isso não é um problema, é uma oportunidade. Uma oportunidade para desenvolver caráter, para crescer em humildade, para abrir mão do controle, porque na espera Deus trabalha. E muitas vezes, mais do que trabalhar no que Ele vai te dar, Ele está trabalhando em você. Porque quando chegar aquilo que você está esperando, você precisa estar pronto para sustentá-lo, não apenas emocionado para recebê-lo. Você sabe quantas vezes a impaciência já sabotou processos divinos? É como tirar um pão do forno antes do tempo. Pode parecer pronto por fora, mas por dentro está cru. Assim acontece com muitas bênçãos que tentamos adiantar. Elas chegam fora de tempo, nos sobrecarregam, nos confundem e o que deveria ser uma bênção se torna um peso. Não porque Deus tenha falhado, mas porque não soubemos esperar o seu tempo. O povo de Israel teve que esperar 40 anos no deserto por não saber confiar. Saul perdeu seu reinado por oferecer um sacrifício antes que Samuel chegasse. E você? Quantas vezes já adiantou processos por não saber esperar? Mas hoje é um bom momento para parar e dizer: Senhor, quero aprender a confiar. Quero que a paciência tenha a sua obra completa em mim. Porque não se trata apenas de Deus te entregar o que prometeu. Trata-se de que, quando você receber, seja a pessoa que pode administrar isso com sabedoria, maturidade e gratidão. E isso só se conquista no forno do tempo, na escola da espera, na academia da perseverança. Não ignore esse processo, não o apresse, não o force. Deixe que Deus termine o que começou, deixe que o silêncio ensine. Deixe que o ainda não seja uma afirmação de fé e não uma desculpa para duvidar, porque quando ele leva o tempo dele, é porque está construindo algo eterno, algo que não desmorone com o primeiro vento, algo que se sustente quando as provas vierem. E esse algo, muitas vezes, é você. O que você perdeu, o que não aconteceu, o que ainda não chegou, talvez fosse Deus te protegendo de si mesmo. Talvez fosse Ele esperando você, não você esperando Ele. Porque às vezes o problema não é o atraso da bênção, mas a nossa falta de preparação para recebê-la. E é aí que a paciência entra como um mestre divino, ensinando, lapidando, amadurecendo. Hoje eu te encorajo a parar de correr, a parar de manipular, a parar de forçar. A sua pressa não vai acelerar os planos de Deus, só vai roubar a sua paz de desfrutar do seu processo. Confie na sua perfeição, descanse na sua fidelidade, abrace o seu tempo, porque quando chegar o que é verdadeiramente seu, você saberá que valeu a espera e o receberá com gratidão, não com ansiedade, com maturidade, não com urgência, com plenitude, não com vazio. Porque a paciência terá feito a sua obra completa em você. Número 9. Cada porta fechada te protege de um destino errado. Doeu quando aquela porta se fechou. Foi difícil aceitar aquele não, aquela rejeição, aquele silêncio divino que você não entendia. Talvez você tenha orado, insistido, esperado com todas as suas forças, convencido de que aquilo era para você. E, no entanto, a porta se fechou e você se sentiu frustrado, confuso, até mesmo abandonado. Mas hoje, Deus quer que você saiba de algo. Aquela porta fechada foi sua proteção, não seu castigo. Porque o que você perdeu não era o seu destino. E Ele, que vê além do que você vê, decidiu te salvar, mesmo que, no início, você não compreendesse. A palavra nos lembra dessa verdade em Isaías 55, 8 e 9.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus não raciocina como nós. Ele não se guia por aparências nem por urgências. Ele se guia por propósito eterno. Às vezes desejamos coisas que parecem boas, mas não são boas para nós. Caminhos que brilham por fora, mas escondem armadilhas por dentro. Relacionamentos que nos atraem emocionalmente, mas que minariam nossa fé. Oportunidades que prometem sucesso, mas drenariam nossa identidade. E como não vemos o todo, como nos movemos a partir do desejo e não da revelação, nos apegamos sem saber que Deus está tentando nos salvar de algo que mais adiante nos faria mal. As portas fechadas não são fracassos, são decisões soberanas, são atos de amor de um pai que conhece o seu começo e o seu fim. De um Deus que prefere te decepcionar por um momento a te ver destruído por uma escolha precipitada. E se hoje você está de pé, mesmo que aquela porta não tenha se aberto, é porque sua mão te sustentou. Mesmo que não tenha sido o que você queria, foi exatamente o que você precisava. Mas para poder ver isso, você precisa de maturidade espiritual. Precisa parar de se perguntar por que não aconteceu e começar a perguntar de que o Senhor está me protegendo. Porque há coisas que parecem perda, mas que com o tempo se revelam libertação. Há portas que doeram ao se fechar, mas que, se tivessem se aberto, teriam te afastado do que realmente é seu. Nem todos os seus desejos são benéficos. Nem tudo o que você quer te convém. E, embora isso soe duro, é uma demonstração do cuidado de Deus. Porque se Ele nos desse tudo o que pedimos, sem filtrar pela sua sabedoria, acabaríamos presos em destinos que não foram desenhados para a nossa alma. Acabaríamos lutando para sustentar algo que não tem raiz na sua vontade. E isso, cedo ou tarde, cai. Por isso, quando uma porta se fecha, não corra para forçá-la. Não bata até se desgastar. Não diga, Deus me esqueceu. Ao contrário, agradeça, pare, discirna. Porque talvez aquela negativa não seja o fim do plano, mas o começo de um muito melhor. Um que você não via porque estava focado no que acreditava ser seu. Mas Deus não trabalha de acordo com seus desejos. Ele trabalha de acordo com o seu destino. E nesse destino não existem becos sem saída. Apenas desvios que redirecionam, apenas pausas que preparam, apenas demoras que refinam. Porque Deus não te guia pela mão apenas para te agradar. Ele te guia para te transformar. E parte dessa transformação implica aprender a soltar o que não é, a abençoar o que não foi, a agradecer pelo que não aconteceu. Quantas vezes você já olhou para trás e disse, obrigado, Senhor, por não ter me dado o que pedi? Quantas vezes você entendeu depois que aquele relacionamento que se rompeu te salvou de uma dependência emocional? Que aquele emprego que não chegou te permitiu encontrar a sua verdadeira vocação? Que aquela porta que não se abriu te preservou para um caminho mais alto? Esse é o poder do amor de Deus, te proteger até de você mesmo, cuidar de você quando você não sabia como se cuidar, fechar portas que você abriria com toda a sua força sem perceber o que havia por trás. Ele vê, ele sabe, ele não improvisa. Então, se você está em uma temporada de portas fechadas, não se frustre. Não encare como um castigo, encare como um guia, uma proteção, um sinal de que você está sendo preservado para o que realmente é seu. Porque o que Deus tem para você não precisa ser forçado. Flui, se alinha, chega em paz, não destrói sua identidade, não arruína o seu propósito. Ele o confirma, ele o expande, ele o afirma. E quando chegar o momento, quando se abrir aquela porta que foi preparada por Deus, tudo o que antes doía fará sentido.
Você descobrirá que o que perdeu foi necessário para se encontrar com o que de fato te pertence. E você o receberá não com ansiedade, mas com gratidão. Não com dúvida, mas com certeza. Porque entenderá que sua história não era sobre ter tudo o que queria, mas sobre caminhar em direção a tudo o que Deus sonhou para você. As portas que se fecharam na sua cara te protegeram de becos sem saída espirituais. Agradeça por elas. Honre a Deus pelo seu cuidado e continue caminhando com fé, porque o que é verdadeiramente seu jamais será negado por aquele que te ama mais do que você mesmo sabe se amar. Número 10. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Talvez você chame de atraso. Talvez você veja como uma espera desnecessária, como um silêncio que dói, como um tempo perdido. Mas hoje, Deus te diz, você não está esperando em vão, você está sendo preparado. Porque o que você chama de demora, no céu se chama alinhamento perfeito. O que você interpreta como estagnação, na verdade é parte de uma obra que ainda não está completa, mas que já tem data de cumprimento. Deus não chega tarde, Deus chega na hora exata. Não quando você quer, mas quando você estiver pronto para receber o que Ele planejou desde a eternidade. Eclesiastes 3. 1. Afirma com sabedoria eterna. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E essa hora, mesmo que você não compreenda agora, é perfeita, porque vem orquestrada por um Deus que vê o que você não vê, que conhece o que você ignora e que está trabalhando em dimensões que sua mente limitada não pode calcular. Enquanto você espera, Ele está agindo. Enquanto você pergunta, quando? Ele responde, confia. Deus não improvisa. Ele não se esquece de você. Ele não está distraído. Ele não está te castigando. Ele está te formando, porque para cada promessa que Ele libera, há um processo que Ele ativa. E esse processo, embora às vezes pareça lento, não é um castigo, é um investimento. Ele está semeando o caráter. Ele está afinando seu ouvido. Ele está limpando seu coração. Ele está fortalecendo sua identidade. Porque o que vem não é pequeno. Não é superficial, não é temporário, é eterno e requer uma estrutura interna que possa sustentá-lo sem desmoronar. Você sabe por que os tempos de espera doem tanto? Porque não controlamos nada. Porque o relógio para, mas o coração continua batendo forte. Porque queremos já o que Deus ainda está aperfeiçoando. Mas se Ele te entregasse agora, talvez você estragaria, ou pior ainda, talvez isso te machucaria. Por isso Ele espera, por isso Ele afina, por isso Ele lapida, porque quando chegar, não será uma bênção passageira. Será um selo divino que carregará propósito, impacto e eternidade. Deus coordena 1000 detalhes, enquanto você vê apenas um silêncio. Às vezes pensamos que só nós estamos envolvidos em uma promessa, mas não. Há pessoas, lugares, circunstâncias, condições da alma. Tudo precisa se alinhar. Às vezes, não é que você não esteja pronto, é que ainda faltam peças no tabuleiro. E Deus, como um mestre relojoeiro, está sincronizando tudo com precisão absoluta. O seu trabalho não é forçar a hora, é alinhar o seu coração. Não é correr para abrir portas, é se preparar para quando elas se abrirem. Ele não trabalha com seus cronogramas, seus prazos não o apressam, seus desejos não o alteram. Porque Deus não se move por ansiedade, Ele se move por eternidade, e a eternidade dele é mais sábia que as suas urgências. Ele sabe o dia exato em que você estará pronto, o momento em que você já não dependerá do seu ego, mas da sua graça. O ponto em que você já não precisará impressionar, apenas obedecer. E esse é o instante em que Ele te entregará o que é seu. Mas enquanto isso, o que você faz? Você se prepara.
Aproveita o deserto para crescer em profundidade. Usa o silêncio para ouvir o que nunca ouve no barulho. Se aprofunda na sua palavra, se fortalece em oração e, acima de tudo, solta a necessidade de controlar o tempo, porque enquanto você reclama da demora, Deus está coordenando 1000 detalhes para o seu momento perfeito. Pense em José. Ele sonhou com governo, mas antes foi vendido, caluniado, preso. Atraso? Não. Preparação, formação, alinhamento, porque quando chegou no momento exato, quando Faraó teve o sonho, quando tudo se conectou, José já não era o jovem arrogante. Ele era um homem de caráter, sabedoria e discernimento. Não se tratava apenas de chegar, se tratava de chegar pronto. O mesmo acontece com você. Deus não quer apenas que você entre no seu destino. Ele quer que você o sustente, que você seja fiel no pouco antes de administrar o muito, que você seja íntegro quando ninguém te vê antes de ter influência diante de muitos. Por isso ele espera, por isso ele pausa, por isso ele não desiste de você, mesmo que você já esteja cansado de esperar. Então, pare de forçar, pare de manipular, pare de correr e, acima de tudo, pare de pensar que Deus se esqueceu. Ele está mais perto do que nunca, mas está trabalhando no fundo, no oculto, no que você não pode controlar. Ele sabe o que você está esperando, mas também sabe quem você precisa ser para receber. E enquanto você acha que está em pausa, Ele está te aperfeiçoando. Quando chegar a sua hora, você saberá. Não precisará empurrar nada. Tudo fluirá, tudo se abrirá. Tudo fará sentido, porque foi Deus quem orquestrou. E você entenderá que o que você perdeu não foi tempo, foi imaturidade, ansiedade, pressa. Mas a sua graça cobriu tudo isso e a sua fidelidade o transformou em preparação. Então, solte o seu calendário, abra o seu coração. Confie no relógio do céu, porque quando Deus diz agora, nenhum atraso pode impedir. E quando ele diz ainda não, é porque está preparando algo que não apenas mudará a sua história, mas que revelará a dele através de você. Número 11. Sua inquietação é a bússola que te guia para o seu verdadeiro lar. Há algo dentro de você que nunca se acalma por completo. Você pode alcançar metas, pode ter momentos de alegria, pode até se cercar de pessoas e se sentir amado. Mas ainda assim, existe uma inquietação que permanece, um suspiro que não se apaga, um anseio profundo que não tem nome, mas que você sabe que existe. E isso não significa que há algo de errado em você. Pelo contrário, é sinal de que você está vivo espiritualmente, porque o seu coração inquieto não é um defeito que você deve corrigir, mas uma bússola que aponta para o seu verdadeiro lar. Esse desassossego interior não é casual. É um lembrete constante de que você foi criado para mais do que esta vida. Você foi desenhado para a eternidade. Por isso, nada aqui, por mais bom que seja, te preenche completamente. E isso não é motivo de frustração, é motivo de direção. Porque quando você sente que algo te falta, mesmo em meio à plenitude, você está ouvindo o eco do céu dentro de você. Hebreus 11, do 13 ao 16, nos diz algo poderoso. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, desejavam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Eles não eram instáveis, não eram inconformados, eram conscientes, sabiam que esta terra não era o seu destino final. E esse anseio não era fraqueza, era visão. O mesmo acontece com você. Quando a sua alma se inquieta, não é porque tudo está errado. É porque o céu está te lembrando que você ainda está de passagem, que a sua cidadania é celestial, que a sua identidade está ancorada em uma pátria eterna. E essa nostalgia que você sente no mais profundo não se acalma com conquistas, nem com relacionamentos, nem com estabilidade material.
só se acalma quando você volta o olhar para o verdadeiro lar, para aquele lugar onde não há perda, onde não há tempo, onde não há separação entre Deus e você. Não se confunda, nem todo descontentamento é ruim. Existe um descontentamento sagrado, um anseio santo, um vazio que não busca ser tapado com distração, mas direcionado com propósito. Essa inquietação não é para que você corra em busca de outra coisa, é para que você olhe mais para o alto, é para que você ajuste a sua orientação. É o Espírito Santo te lembrando que, embora você esteja neste mundo, você não pertence a ele, e que cada perda, cada espera, cada ruptura está te empurrando mais para perto do seu destino eterno. A diferença entre um descontentamento tóxico e um anseio santo é a direção. O descontentamento tóxico te faz reclamar de tudo e não valorizar nada. O anseio santo te lembra que existe algo mais e te impulsiona a viver com propósito enquanto espera. Um te faz correr sem rumo, o outro te leva a caminhar com esperança. Você não está sozinho nisso. Todos os homens e mulheres de fé viveram essa tensão. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, mas com a certeza de que Deus o guiava. Moisés renunciou aos tesouros do Egito por algo invisível, mas eterno. Paulo dizia que a sua cidadania estava nos céus e que o seu desejo era partir e estar com Cristo, embora soubesse que ainda tinha propósito aqui. Então, se hoje você sente essa inquietação, não a reprima, não a interprete como sinal de fracasso. Ouça-a, agradeça-a, porque ela está te protegendo de se conformar com menos, está te preservando de ficar estagnado, está te ensinando que esta vida não é tudo, que o que você perdeu aqui, se você entregou em fé, será redimido lá, que o que você não entende agora será revelado em plenitude na presença dele, que o que você tanto anseia não é uma coisa, é um lugar, é uma comunhão, é um rosto, é o lar. Deus permite essa inquietação porque ela é um alarme espiritual. Quando tudo parece bem, mas você ainda sente um vazio, é Ele dizendo: não crie raízes tão profundas aqui. Não perca de vista a sua meta eterna. Não se apegue ao que é temporário como se fosse eterno. Eu sou o seu lar. E enquanto você vive nesta terra, esse anseio pode se transformar em combustível para o propósito. Você pode usá-lo para amar mais profundamente, servir com humildade, viver com sentido, porque você sabe que nada aqui é para sempre e isso não te deprime, te liberta, te impulsiona a dar o melhor sem se apegar a nada, a construir com sabedoria, sabendo que tudo é avaliado a partir da eternidade. A dor da perda, a espera que não se explica, o desejo que não se cumpre, tudo ganha outra perspectiva quando você olha a partir do céu, não como uma negação da vida, mas como uma elevação do seu propósito, porque o que você perdeu aqui não te desviou, te direcionou, te lembrou que o que é verdadeiramente seu não se perde, porque está guardado em um lugar onde nem a traça nem a ferrugem corroem, onde nada se quebra, onde tudo é plenitude. A sua inquietação não é um problema a ser resolvido, mas uma bússola a ser seguida. Não a ignore, não a anestesie, use-a, deixe-a te apontar para o lar. Porque o dia em que você estiver completamente satisfeito neste mundo, terá esquecido quem você é. Mas se permitir que esse anseio te lembre a sua origem e o seu destino, você viverá com leveza, com profundidade e com alegria eterna. Porque saberá que está a caminho, que cada passo, por mais escuro que seja, te aproxima, e que um dia, finalmente, você chegará em casa, onde não haverá mais perda, onde tudo o que foi quebrado será restaurado, onde a inquietação cessará, porque você estará, enfim, no coração do Pai. Número 12. Você se cansa do que é temporal para desejar o que é eterno. Chega um ponto na vida em que aquilo que antes te emocionava já não te satisfaz. O que antes você perseguia com todo o coração, agora te deixa um gosto amargo.
Você conquistou coisas que acreditava que te fariam feliz e, no entanto, aí está você, sentindo que algo falta. Essa sensação de vazio, esse cansaço profundo que não se resolve com descanso físico, não é um erro, não é fracasso espiritual, não é falta de gratidão. É a sua alma dizendo: isto não é tudo, fui criada para algo mais. E hoje Deus quer te dizer: permitir que você se cansasse do que é temporal para que comece a desejar o que é eterno. Esse desgaste interior que você sente não é um acidente, é parte de um processo divino, é uma educação espiritual. Porque muitas vezes, só quando nos decepcionamos com o que é terreno, é que começamos a olhar para cima. Quando as promessas do mundo desmoronam, quando as luzes artificiais se apagam, quando as pessoas que você idealizou falham, aí começa o despertar. Não de desesperança, mas de discernimento. De lembrar que você foi feito para algo que não se esgota, que não se quebra, que não se desfaz. O sábio disse em Eclesiastes 1:2, vaidade de vaidades, disse o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão teve tudo, sabedoria, riqueza, prazeres, poder, e, no entanto, ao final de sua vida reconheceu que tudo o que não estava conectado ao eterno era fumaça, era névoa, era ilusão. E o que isso significa para você hoje? Que não é estranho se cansar do que o mundo te oferece. Não é um problema não encontrar mais satisfação onde antes você encontrava. É um sinal. É Deus redirecionando o seu foco. É o céu sussurrando para você: desperte. Há algo mais. Deus não quer você deprimido, Ele quer você desperto. E há uma grande diferença entre o pessimismo e a sabedoria eterna. O pessimismo diz: nada vale a pena. Mas a sabedoria eterna diz: o que vale a pena não se encontra neste mundo. Um te apaga, o outro te guia. Um te aprisiona, o outro te liberta. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você: te libertar do espelhismo, tirar de você o peso de perseguir o que não nutre, para que você comece a caminhar em direção ao que realmente satisfaz. Porque quando você percebe que o que é temporal não basta, você não fica vazio, você se abre. Abre espaço para o que é eterno, para a paz que não depende das circunstâncias, para a alegria que não se apaga com perdas, para a esperança que não está presa a resultados. E essa transformação não acontece por imposição, mas por revelação, por dentro, a partir da alma. Muitas vezes, Deus não responde com sim a todas as suas orações, não porque não te ame, mas porque sabe que algumas coisas que você deseja hoje, se Ele te desse, te afastariam do que você realmente precisa. E então, em vez de te satisfazer com o superficial, Ele te deixa ter sede, não para te condenar, mas para que você busque uma fonte mais profunda, não para te castigar, mas para que a sua fome espiritual te guie ao que não se acaba. Esse cansaço que você sente não é um sinal de morte, é um sinal de nascimento, de algo novo, de uma nova etapa de maturidade, de uma transição em que você já não busca preencher a alma com experiências momentâneas, mas com verdades eternas, onde você deixa de forçar o que não flui, de perseguir o que não cura e começa a valorizar o invisível, o espiritual, o eterno. Não ignore essa sensação, não corra para anestesiá-la com mais entretenimento, com mais atividade, com mais barulho. Ouça, respire, renda-se, porque nesse momento de rendição é que nasce a verdadeira transformação. O mundo grita para você: continue tentando, continue acumulando, continue aparentando, mas o Espírito te sussurra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus 11:28. E esse descanso não é físico, é eterno, é descanso da alma. É quando você solta o que não preenche e abraça o que realmente nutre. E então você compreende que aquela perda que te doeu, aquela porta que se fechou, aquela etapa que terminou não foi um castigo, foi uma poda.
Deus tirou folhas que consumiam energia sem dar fruto. E agora, mais leve, mais consciente, mais focado, você pode começar a dar fruto que permanece. Não fruto de aparência, mas de profundidade. Não conquistas de vitrine, mas convicções que te acompanham até a eternidade. O seu cansaço com este mundo não é depressão. É a sua alma lembrando que você foi feito para algo maior. É Deus despertando em você a necessidade de voltar para casa. Não como uma fuga, mas como um retorno. À sua origem, ao seu propósito, à comunhão com Ele. E desse lugar, tudo muda. Você não precisa forçar nada. Você não precisa perseguir. Apenas caminhar, com calma, com fé, com esperança. Porque o que você perdeu, o que já não te satisfaz, o que se quebrou, foi o início da viagem para o que realmente é seu. O eterno, o verdadeiro, o que nunca mais se perderá. Número 13. Onde sua alma se sente em casa é onde Deus te chama. Há lugares onde sua alma simplesmente respira. Há situações, espaços, pessoas ou caminhos que você não sabe explicar com lógica, mas quando os encontra, algo dentro de você se acalma, como se sempre tivesse pertencido ali. Não é uma emoção passageira, não é uma ideia impulsiva, é algo mais profundo. É o seu espírito reconhecendo sinais eternos. Porque o que sua alma reconhece como casa, muitas vezes é a direção para a qual Deus quer te levar. Não é coincidência, é chamado. Jesus disse em João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vós. Essa promessa não se refere apenas ao céu no sentido eterno, também aponta para uma realidade presente. Há lugares que já foram preparados para você, espaços onde sua alma florescerá, onde seu propósito fará sentido, onde seu espírito saberá que está em solo sagrado. E Deus, que conhece cada fibra do seu ser, te guia até lá através do que ressoa dentro de você. Sua alma muitas vezes reconhece o destino muito antes de sua mente entendê-lo. É por isso que certas coisas te atraem sem razão aparente. Que existem caminhos que outros ignoram, mas que você não consegue largar. Que existem paixões, talentos, inclinações ou lugares que simplesmente parecem certos. Não são caprichos emocionais, são ecos da eternidade. Marcas que Deus deixou impressas no mais profundo de você para que possa identificar sua rota quando tudo mais parecer confuso. E embora o mundo te diga que o mais sábio é seguir o que é seguro, o que é lógico, o que é rentável, Deus te diz, siga o que eu plantei dentro de você. Porque onde você se sentir mais você, mais autêntico, mais livre, mais conectado com a sua essência redimida, é muito provável que você esteja pisando no limite do que o céu preparou como a sua missão. Mas nem tudo o que brilha é propósito, nem toda atração é sinal divino. Por isso precisamos de discernimento, porque também existem atrações superficiais, distrações disfarçadas, caminhos que excitam, mas não edificarão sua alma. A diferença entre uma emoção momentânea e um chamado profundo está no fruto que produz. O chamado não te agita, te firma, não te exalta, te transforma. Não te empurra, te convence. Não busca validação externa, nasce do sussurro interno que diz, aqui estou cumprindo meu design. Aprender a ouvir essa voz é fundamental. E muitas vezes, essa voz se torna mais clara depois de uma perda. Porque o que você perdeu também tinha um propósito. Abrir o caminho para o que realmente é seu. Aquilo que já não se encaixa, que já não flui, que já não sustenta sua paz, talvez fosse apenas uma estação, não o destino. E agora que você soltou, sua alma está mais livre para perceber o que sempre a chamou. Deus te guia de dentro para fora. Ele usa a palavra sim, usa circunstâncias, sim,
mas muitas vezes também usa aquela sensação que você não consegue definir, aquele é isso, aquele sou eu, aquele aqui quero ficar e dar fruto, porque ele te conhece mais do que você mesmo e não vai te forçar, mas vai insistir em te mostrar o caminho. Vai te dar pistas, vai abrir portas, vai te enviar sinais, mas espera que seja você quem reconheça onde sua alma se sente em casa. E o que você faz quando reconhece esse lugar, essa missão, esse chamado? Não duvide, não adie, não espere a aprovação de todos, siga, porque é ali que o que você perdeu fará sentido. É ali que suas feridas se tornarão ferramentas, onde suas lágrimas serão sementes, onde o que parecia ruína será a base para levantar o que sempre foi seu. Essa jornada não se trata de voltar ao passado. Se trata de voltar ao design original, ao lugar onde seu espírito e o plano de Deus se encontram. Onde você não precisa forçar, nem aparentar, nem controlar, porque tudo flui, porque tudo edifica, porque tudo confirma que você está caminhando em obediência, mesmo que ainda não veja tudo com clareza. A fé nem sempre te dá mapas, mas te dá direção. E nessa direção, mesmo que haja oposição, você saberá que está no caminho certo, porque sua alma terá paz. E isso não tem preço. Essa paz não significa ausência de luta, significa presença de propósito. E quando você tem isso, pode caminhar pelo vale mais escuro sem perder o rumo. Pode perder o que antes acreditava ser indispensável e ainda assim seguir firme, porque sabe que o que perdeu está te levando ao que realmente é seu. Então hoje eu te convido a observar com a alma, a parar de forçar caminhos mortos, a fechar portas que já não te alimentam e a ouvir aquela voz interior que muitas vezes no silêncio te diz: este é o caminho, ande por ele. O que faz sua alma se sentir em casa não é acaso. É a voz do Pai te dizendo: é aqui. Aqui eu te quero. Aqui eu vou te usar. Não ignore, não apague, não adie. Porque quando você decide seguir essa bússola interior, quando se permite caminhar para onde Deus te desenhou para florescer, tudo o mais encontra seu lugar. E então, sem forçar, sem empurrar, sem perseguir, você simplesmente chega e descobre que o que você perdeu não foi o fim, mas o início do retorno para casa, ao lugar onde sua alma e o propósito dele finalmente se abraçam. Número 14. Deus usa a sua sede espiritual para te guiar a rios de água viva. Há um tipo de sede que não se acalma com água. Uma sede que não nasce na garganta, mas no mais profundo da alma. E você sabe disso porque já sentiu aquela sensação de que, embora tudo pareça estar bem por fora, por dentro algo continua clamando. Existem vazios que nem o sucesso preenche, nem as pessoas completam, nem as respostas humanas conseguem apaziguar. Essa sede interior, essa inquietação santa não é um erro, é um convite. É Deus falando com você. É o céu sussurrando que você foi feito para mais. Jesus disse de forma clara em João 7:37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. E essa não é apenas uma promessa para tempos bíblicos. É uma palavra viva que continua ecoando hoje. Essa sede que você está sentindo não é um problema. É uma bússola, não é um castigo, é um chamado. Deus está usando a sua sede espiritual para te levar exatamente aonde Ele quer. A sua presença, a fonte, aos rios de vida que nunca se esgotam. Muitas vezes nos perguntamos por que Deus permite que sintamos esse vazio. Por que Ele não nos enche desde o início? Por que Ele não nos dá diretamente o que tanto desejamos? Mas a verdade é que se tudo estivesse resolvido, se não sentíssemos fome nem sede, provavelmente nos afastaríamos dele. É o vazio que nos torna buscadores. É a sede que nos leva às águas vivas.
Deus, em sua sabedoria, permite que nos cansemos das cisternas quebradas do mundo para que finalmente nos rendamos e bebamos da fonte que nunca falha. E sim, há muitas coisas que podem parecer água, mas são miragens. O mundo está cheio de substitutos, promessas de felicidade, relacionamentos sem profundidade, conquistas que se evaporam, prazeres momentâneos. Mas tudo isso, cedo ou tarde, deixa sede, porque só Deus pode preencher o que foi feito para Ele. E quando você já experimentou de tudo e nada te satisfaz, é ali que Ele te espera. Não com reprovação, mas com os braços abertos. Como o bom pastor que conhece suas ovelhas e sabe que quando elas têm sede, não basta qualquer lago. Ele mesmo é a água. A sua sede espiritual não é sinal de que você está longe de Deus. Muitas vezes é prova de que Ele está te chamando para mais perto. Porque a sede autêntica não nasce do descuido, mas do despertar. É quando você começa a perceber que o externo já não basta, que existe uma profundidade clamando para ser explorada. E isso não é acaso. É evidência de que o Espírito Santo está operando dentro de você, inquietando o seu interior, movendo as suas águas paradas para que você busque o que é verdadeiro. Agora, é importante discernir entre a sede fabricada pelo mundo e a sede que vem de Deus. O mundo quer te fazer sentir vazio para te vender uma solução. Deus, em contrapartida, permite o vazio para te revelar a solução que já está nele. O mundo manipula a sua carência para te escravizar. Deus a expõe para te libertar. Por isso, quando sentir essa sede, não corra para os mesmos poços quebrados. Não tente saciar o eterno com o temporal. Volte para a fonte, para Cristo, para a sua palavra, para a sua presença. Ele não apenas promete acalmar a sua sede, promete transformar o seu interior. Diz que se você crer nele, do seu interior correrão rios de água viva. Não gotas, não poças, rios, abundância, movimento, vida, porque você não apenas será saciado, mas também será canal de saciedade para outros. O que antes era um poço seco, agora será uma nascente. O que antes era seca, será um caudal de graça. É isso que Deus quer fazer com você. Tomar a sua sede, transformá-la em encontro e depois te tornar fonte para outros que também caminham sedentos pelo deserto desta vida. Se hoje você está nesse ponto onde nada te preenche, onde tudo o que antes te emocionava agora parece vazio, não se desespere, não se castigue, não veja isso como um sinal de derrota. Veja como o sussurro de Deus te guiando até Ele. Há águas preparadas para você. Há uma plenitude que não depende do que acontece do lado de fora. E essa plenitude só é encontrada quando você bebe diretamente de Cristo. Então, pare um momento. Ouça a sua alma. Não tente calar essa sede com mais barulho, com mais atividades, com mais distrações. Silencie tudo por um instante e reconheça esse clamor interno pelo que ele é, um chamado do céu. Você não está louco. Você não está perdido, você apenas está com sede, e o único que pode te saciar está te esperando. Venha, beba, descanse, e permita que essa água viva transforme não apenas o seu momento, mas o seu destino. Porque a sua sede não é o seu castigo, é o seu convite pessoal para beber de rios que nunca secam. É o mapa silencioso que Deus está usando para te levar de volta para casa. Ao lugar onde você não precisa forçar nada porque tudo flui, porque tudo é real, porque tudo vem dele. Número 15. Pare de buscar o que você já tem. Cristo vive em você. Existem buscas que não começam do lado de fora, mas dentro. Existem anseios que não nascem na mente, mas no espírito. E existem momentos, talvez como este, em que Deus te sussurra com ternura. Pare de buscar o que você já tem. Pare de pedir o que eu já te dei. Eu estou em você. Essa é a verdade que transforma tudo. Você não está vazio. Você não está incompleto. Você não está à deriva.
Porque Cristo, a esperança da glória, habita em você. Assim diz Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é uma promessa futura, é uma realidade presente. Por tanto tempo vivemos como peregrinos que caminham no deserto sem saber que carregam uma fonte dentro. Pedimos direção sem saber que o guia já habita no coração. Suplicamos por amor sem reconhecer que o amor com letra maiúscula vive em nosso interior. E tudo isso não por falta de fé, mas por falta de reconhecimento. Porque o maior obstáculo não é a ausência de Deus, é a nossa cegueira para percebê-lo dentro. Deus não está brincando de se esconder de você. Ele não se esconde atrás do que você perdeu. Ele não está longe em um céu inalcançável. Ele não está esperando que você o force ou o convença. Ele já veio, ele já entrou, ele já mora em você. Mas você precisa parar a busca exterior para descobrir a riqueza da sua presença no seu interior. O verdadeiro crescimento espiritual não é acumular, é despertar. Não é alcançar algo mais, é abrir os olhos para o presente que já te foi dado. Cristo em você, essa é a resposta que você tanto desejava. Muitos de nós passamos anos buscando fora o que já possuíamos por dentro, buscando sinais, caminhos, validação, poder, paz, sem perceber que o Rei do Universo já fez morada em nós. O mesmo Jesus que curou, que libertou, que amou até a cruz, esse Jesus vive em você. Não como uma ideia, não como um símbolo, mas como uma presença viva, ativa, transformadora. O céu não é apenas um lugar para onde você vai, é uma realidade que começa a se expandir a partir do centro da sua alma quando você reconhece quem habita ali. Há coisas que você perdeu porque te distraíam do tesouro que já tinha. Há caminhos que se fecharam, não por castigo, mas porque estavam te afastando da descoberta mais gloriosa, que você não precisa buscar para pertencer, não precisa forçar para merecer, não precisa provar para ser cheio, porque você já foi abençoado com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais, já foi feito templo do Espírito Santo, já foi selado com a presença do Filho. O que você está esperando não está fora, está despertando dentro. O processo espiritual não é uma corrida para algo externo, é uma viagem para dentro. É aprender a reconhecer a voz daquele que te habita. É parar de correr como órfão para começar a caminhar como filho. É parar de perseguir coisas para descobrir o Deus que te persegue com amor eterno. É entender que a glória que você tanto deseja já foi depositada em você em forma de semente e que agora a única coisa que você precisa fazer é cultivá-la com intimidade, com silêncio, com rendição. Quando você perde algo, muitas vezes não é porque Deus está tirando, mas porque está te ensinando a olhar melhor. Quando as estruturas que você construiu caem, às vezes é para que você descubra que o verdadeiro fundamento nunca esteve fora, mas no mais profundo do seu ser, onde Cristo já habita, esperando ser reconhecido como o tudo suficiente. Quando você para de forçar o que não te pertence, seu espírito começa a se abrir para o que sempre te pertenceu, a plenitude em Cristo. Então, se hoje você sente que está esperando algo, se há um clamor no seu interior que ainda não foi respondido, talvez a resposta não esteja por vir, talvez ela já tenha chegado, mas você ainda não a reconheceu. Talvez o que você espera não seja algo, mas alguém. E esse alguém já vive em você. Não continue buscando entre as ruínas do que você perdeu. Não se obceque com as portas que se fecharam. Olhe para dentro, ouça, acalme sua alma e verá que ali, nesse lugar sagrado que o mundo não pode tocar, Cristo está te dizendo: eu sou o que você busca, eu sou sua esperança, eu sou seu tudo. Esse reconhecimento muda tudo, porque não só deixa de haver busca, começa a comunhão. Não só desaparece a ansiedade, nasce a confiança. Não só a sede se apaga, a fonte brota. E você já não caminha como quem espera, caminha como quem sabe. Já não ora como mendigo, ora como herdeiro.
Já não clama por presença, dá graças pela união. Cristo em você, não ao lado, não acima, não apenas à frente, em você, respirando com você, falando no seu silêncio, chorando com suas lágrimas, restaurando de dentro. O que antes parecia ausência era simplesmente o véu que impedia que você visse a maior das presenças, a daquele que te habita, que nunca te deixou e que continua repetindo: tudo o que você precisa já está em você. Pare de buscar o que você já tem. Pare de pedir o que você já possui. Pare de correr atrás do que só se reconhece a partir da alma, porque Cristo em você é a resposta que você esteve buscando a vida inteira. Não force. Apenas reconheça, apenas creia, apenas permaneça. Porque nesse reconhecimento tudo começa a florescer. Você percorreu uma jornada extraordinária de revelação. Agora você compreende que suas carências são convites para a plenitude de Cristo e que cada porta fechada te protegeu de destinos que não eram seus. A verdade mais profunda é esta: o que você esteve buscando durante toda a sua vida já vive em você. Cristo em você é a esperança da glória, a resposta para todas as suas buscas, a satisfação de toda a sua sede espiritual. Você não precisa forçar, você não precisa lutar, só precisa reconhecer o que já possui. A partir de hoje, toda vez que você sentir vazio, lembre-se, é Deus te chamando para uma intimidade mais profunda. Toda vez que algo se fechar, celebre. Deus está te protegendo e redirecionando. Toda vez que você tiver que esperar, confie. Deus está coordenando o seu momento perfeito. Se esta mensagem transformou a sua perspectiva, me deixe saber nos comentários escrevendo: meu vazio agora é meu tesouro mais sagrado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que suas perdas são, na verdade, bênçãos disfarçadas. Lembre-se, Deus não está te atrasando, Ele está te preparando. Ele não está te negando algo, Ele está te oferecendo tudo. Cristo em você é a resposta que você esteve buscando a vida inteira.